Olá, boa noite, queridos e queridas, irmãos em Cristo Jesus, não é mesmo? Vamos dar início ao nosso estudo do livro de Provérbios. Hoje eu fiquei de falar do provérbio de número 15 e número 16, não foi isso? Ontem eu falei provérbios de número 14, né? Falei sobre a consideração nas palavras e as situações que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos, não é mesmo? E que a mulher, ela deve edificar a sua casa e qualquer ambiente onde ela esteja. Não só a mulher quanto ao homem, é papel dos dois, é do homem e da mulher. A pessoa tem que ser sábia, os dois, o casal, no caso, né, tem que ser sábio para ganhar as bênçãos de Deus e para que tudo corra bem num relacionamento, dentro de uma família ou dentro de um ambiente de trabalho, onde você estiver, tá certo? Então, vamos dar início. Eu gostaria muito que você que está chegando novo se inscrevesse no canal, aperta aí na palavrinha inscrever-se, no sininho e na palavrinha todas. Pronto, já estará inscrito e inscrita. Depois que você fizer isso, você vai ver uma mãozinha assim, você vai aí, aperta nessa mãozinha, dá um like nessa mãozinha para mostrar para o canal que você está presente e que você gosta do que eu trago aqui. Que tudo que eu trago aqui são coisas de grande relevância para o nosso crescimento, para a gente desenvolver mentalmente e espiritualmente, tá certo? Porque quando nós buscamos nos desenvolver, tudo corre bem nas nossas vidas, né? A gente tem que crescer em conhecimento. Crescer em conhecimento, que eu quero dizer, é aprender muitas coisas, né? Nós precisamos aprender muitas coisas. Eu mesmo preciso aprender muita coisa. Eu não sei quase nada, apesar da minha idade, apesar dos anos de vida, eu sempre fui uma pessoa, que eu sou filha de militar. Então, filha de militar, o pai é muito severo, e aí você tem um regime, né? Faz como se fosse num quartel, você tem um regime para seguir, e o pai é severo e cuida muito, com todo o zelo, dos seus filhos, né? Não que os outros que não são militar não cuidem, mas o pai, o filho de militar o pai é um pouco assim, bem diferente. E então eu fui criada muito presa, né? A gente é criada muito preso e aí a gente não conhece muita coisa. Mas isso é bom. Por um lado é bom, né? Como eu disse, né? Que há vantagens para algumas coisas e também também pode não haver vantagem, né? Isso depende muito, porque quando nós aprendemos muitas coisas, né? A gente aprende a ser prudente e proceder em conhecimento daquilo que nós aprendemos, não é mesmo? Daquilo que os nossos pais nos ensinaram ou daquilo que acontece ao nosso redor, a gente vai aprendendo. Então, a gente precisa ter sabedoria e prudência, não é mesmo? Então, eu gostaria muito que você se inscrevesse aí no canal, apertasse aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas. Depois você vai ver a mãozinha, vai dar um like na mãozinha, né? Porque o que eu trago aqui é de grande relevância, né, para o nosso conhecimento. E no final você vai compartilhar. Convide alguém, uma pessoa, 2, 3, 10, quantas você sentir no seu coração, a participar desse canal nosso aqui, né? Que aqui a gente vai aprendendo coisas, né? Aos poucos eu vou aprendendo também junto com vocês, né? Que aos poucos eu vou procurando ter mais conhecimento da palavra, então eu leio e trago aqui para vocês. Às vezes tem pessoas que às vezes não tem muito tempo, né, para ler, mas para pegar a Bíblia para ler, até mesmo fica mais fácil para a pessoa ouvir do que pegar a Bíblia para ler. E a palavra e a fé vem pelo ouvir mesmo, não é mesmo? Pelo menos é isso que eu aprendi até hoje, que a fé vem pelo ouvir. Mas é sempre bom a gente ler também e estudar
a palavra, quando se tem tempo, porque muitas pessoas são muito atarefadas, tem muito trabalho, né? Tem que buscar a provisão, né? Através do trabalho, que Deus ajuda a pessoa para trazer para a família. É justo isso, não é mesmo? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui o provérbio de número 15, depois eu vou ler a explicação também, o que fala, e depois o de número 16, e vou falar sempre mais alguma coisa, como vocês já sabem que eu faço, tá bom? Então, sejam todos muito bem abençoados, que Deus guarde as nossas vidas e nos dê esclarecimento, né? Que abra as nossas mentes para a gente poder entender. E você que está chegando, que eu nem me apresentei, né? Eu tenho esse costume. Eu sempre esqueço de me apresentar. Mas você que está chegando aí, olha, seja muito bem-vindo. Meu nome é Elizabeth Guilhermino, eu sou evangelista e sempre estou aqui nesse canal. Já tenho esse canal há bastante tempo, eu estou aqui nesse canal trazendo a palavra de Deus. Uma coisa que Ele colocou no meu coração e Ele me escolheu para fazer isso e eu estou fazendo. Já faz um bom tempinho. E aí eu andei parada aí um tempo, porque eu tive uma série de coisas para resolver, mas retornei tem mais ou menos uns 6 anos por aí, né? E assim, eu percebi também, depois teve a Covid, né? Eu também não estive no canal, e depois que passou um pouco esse negócio da Covid, né? Que eu então estou retornando. Eu sei que muitas pessoas deixaram aqui o canal, mas vamos buscar trazer pessoas para o canal, tá bom? Se você gosta do que eu trago aqui, se é para você uma coisa boa, permaneça no canal, dá um like aí e convida alguém para participar, tá bom? Toda vez que você convida uma pessoa, você vai estar evangelizando, né? E a pessoa vai ficar muito agradecida futuramente, porque você mostrou um canal onde traz alguns conhecimentos, né, da palavra de Deus. Então, deixa eu ler aqui, que eu estou falando bastante, né? Então, deixa eu ler aqui e dar a explicação, tá bom? Então, diz assim, no Provérbios de número 15, fala sobre, primeiro versículo, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Não é mesmo? Também diz que a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Versículo 6. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbações. Versículo de número 9. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça ele ama. Versículo de número 12. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. Versículo de número 15. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Versículo de número 19. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. Versículo de número 22. Quando não há conselhos, os planos se dispensam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Versículo de número 25. O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o temor da viúva. Versículo 26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos dos maus, mas as palavras dos puros são aprazíveis. Versículo 28. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca do ímpio jorra coisas más. Versículo de número 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas o coração dos justos escutará. Versículo 30. A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. Versículo 31.
Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. Versículo de número 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e procedendo a honra vai a humildade. Vamos agora ler o capítulo de número 16 de Provérbios. Eu vou sempre saltear, porque é muita coisa e eu tenho pouco tempo aqui. Aí vocês depois peguem, continuem lendo, procurem entender, tá bom? Diz assim: do homem são as repreensões do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Versículo de número 6. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Versículo de número 11. O peso e a balança juntos são do Senhor. Obra sua são os pesos da bolsa. Versículo 14. O furor do rei é mensagem da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Versículo de número 16. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Esse foi o versículo de número 17. Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu virar a folha. No versículo de número 22, diz assim: o entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua astutícia. Versículo de número... Deixa eu ler aqui. Eu falei o 25, né? Não, 23. 22, quero dizer. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua astutícia. Então vamos para o versículo de número 25, que fala assim, número 25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Versículo de número 30. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios, pratica o mal. Versículo de número 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Então, vamos entender que eu vou ler a explicação de Provérbios de número 16. Está falando dos planos, né? Que apesar do ser humano ter a liberdade para planejar o que deseja para o seu futuro, o que fará alcançar e estabelecer os seus projetos é a presença de Deus. E aí diz mais aqui, fala sobre pesar o espírito, pesa o espírito, né? Se existe algo muito difícil de fazer, elevar uma pessoa a assumir os próprios erros, isso acontece porque o orgulho impede de se autoavaliar e da pessoa se conhecer. Versículo de número 3, né, do capítulo 16, diz que para ser bem-sucedido, o segredo do sucesso é praticar as escrituras sagradas e confiar que a vontade de Deus é perfeita para o ser humano. Por isso, se as nossas aspirações forem submetidas à direção do Altíssimo, Ele fará com que elas sejam estabelecidas e assim teremos êxito
no que nós desejamos. Vamos lá para o provérbio de número 15. Estou conseguindo virar a folha, tão fininha que é. Aí diz assim, provérbios de número 15, a explicação fala assim, 15 não, de número 16, né? Eu falei do 15, né? Agora, tá, eu estava falando do 16, não, tá certo. Então, vou falar aqui, eu pulei, né, gente? Eu pulei sim. Eu falei do 15, né? Do 16 e pulei o 15. Deixa eu recapitular. Vamos recapitular. Eu não vou ler o que está aqui na Bíblia. Eu vou falar então do que do meu entendimento, tá? Do provérbio de número 15. Não é nada que saia fora do que está dentro de provérbios. Então, esse provérbio de número 15, ele está falando a respeito, ele fala a respeito da resposta que vem de Deus. Por exemplo, quando fala que a resposta branda ela desvia o furor, está dizendo que bondosamente se acolhe a alguém que teme a Deus, que teme a Deus, o nosso Deus, a fim de aquebrantar as pessoas rudes, as pessoas grosseiras, as pessoas maldosas, as pessoas que estão carregando consigo angústias, que carregam consigo aflições, você entende? Devido até à rebeldia da pessoa. Às vezes a pessoa é tão rebelde, é tão grossa, a gente vai falar qualquer coisa, a pessoa vem falando coisas pra gente que a gente não merece ouvir, não é mesmo? Então, por não conseguir, às vezes a pessoa até faz isso porque ela não consegue algo que ela deseja, e aí ela tem inveja de alguém, então Deus faz com que essa pessoa quebrante o coração dela. Deus faz acontecer coisas para quebrantar o coração daquela pessoa que é arrogante, que é grosseira, e aí dá a essa pessoa quebrando o coração, e aí Deus dá a ela um novo coração. Então Deus estabelece dentro daquela pessoa a paz, tirando dela toda a arrogância, toda a grosseria, toda a angústia, toda a maldade que ela carrega com ela devido à rebeldia dela, porque às vezes quer conseguir algo e quer conseguir pela força do braço e não consegue. Mas quando a pessoa busca em Deus, a pessoa consegue, você entende? Pode até demorar, mas consegue. Porque os olhos de Deus, ele vê tudo, todas as pessoas, ele vê todas as coisas e ele conhece todas as nossas intenções, tudo que nós carregamos com a gente, os nossos pensamentos, né? Às vezes pessoas carregam pensamentos pecaminosos, então ele vê tudo. Ele é o Deus soberano, ele é o Deus todo-poderoso, você entende? Então, ele vê todos os nossos dias, o dia a dia, e ele vai julgando, vai julgando as nossas vidas, ele observa tudo. E ele julga e condena. Ele pode condenar ou absolver a gente, qualquer um, para dar salvação ou não, você entende? Para você receber a salvação, é necessário que você se humilhe para Deus, se arrependa dos seus pecados e ande no caminho reto, né? Ande em retidão com Deus. Então nós devemos ser humildes e reconhecer que somente Deus é o nosso refúgio, é Ele a nossa fortaleza, né? É Ele que cuida da gente. Então nós somos totalmente dependentes desse Deus. Nós precisamos reconhecer que somos dependentes desse Deus. Você entende? Então, com isso, nós nos apresentamos assim. Quando nós estamos angustiados, né? Isso nós precisamos buscar em Deus, não é mesmo? E aí quando a gente se apega com Deus, quando a gente se humilha para Ele, quando a gente pede
que Ele tenha misericórdia de nós, Ele certamente, Ele vai te julgar, como eu já falei, né? E vai te dar, vai trazer paz para o seu coração, você entende? Ele traz paz para o seu coração e estabelece em você uma certa alegria. Ele te traz uma paz interior e estabelece uma alegria. Aí você começa a apresentar um coração limpo, um coração cheio de amor. Você sente a presença do Senhor. Embora a gente às vezes passe por muitas adversidades, muitos problemas, acontecem muitas coisas nas nossas vidas, mesmo a gente passando por tudo isso, Deus, através do aquebrantamento que Ele faz que a gente tenha, né, quebrante o nosso coração, que Ele vê, né, como nós estamos, quando nós nos humilhamos para Ele e pedimos perdão pelos nossos erros. Quando ele vê isso, Ele então estabelece alegria dentro de nós e faz com que a gente venha crescer espiritualmente, crescer em paz, né? Saber que nós somos dependentes dEle e que sem Ele nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Então é necessário que a gente se sacrifique, né? Se sacrifique mesmo para Deus, né? Que a gente consiga entender o que Deus quer para cada um de nós, você entende? Quando nós nos colocamos em busca de conhecimento, do entendimento da palavra de Deus, Ele faz com que as coisas venham a acontecer de melhor nas nossas vidas, você entende? Ele faz com que as coisas venham a acontecer de melhor e aí você começa a agir de forma diferente, e começa a transparecer em você uma pessoa tranquila, de paz, diferente, que qualquer pessoa que olha para você vê no seu semblante a luz, a alegria de Deus, você entende? Não é aquele Deus triste, né, sofrido, não, mas um Deus que estabelece alegria, paz, tranquilidade no seu coração, na sua vida em geral, você entende? Então, o coração do justo, ele medita sempre no que há de melhor na palavra de Deus, você entende? O coração do justo medita sempre no que há de melhor na palavra de Deus. Então, vamos aqui, agora eu vou falar sobre o provérbio de número 16. O provérbio de número 16 fala assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Li só algumas partes, até o versículo de número 3. Então, deixa eu falar aqui uma coisa. Esse provérbio de número 16, ele está falando aqui, todo ele, se você ler e prestar atenção, você vai ver que ele está falando durante todo o percurso do provérbio, né, que ele vai falando provérbio, frases que são os provérbios, ele está falando da soberania de Deus. Ele está dizendo quão grande e maravilhoso é esse Deus, como Ele é soberano, como o Altíssimo é poderoso, né? É soberano, o general, é o dono de tudo. Então ele está falando sobre a soberania de Deus. Logo, aqui no primeiro versículo, o salmista ele escreveu assim, ó: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor do Senhor a resposta da língua. Por quê? Nós temos alguns desejos que Deus mesmo coloca, tem uns que Deus coloca no nosso coração. Então, a gente quer, de alguma forma,
conseguir realizar aquilo. Mas só que, às vezes, aquilo que Deus colocou, que nós queremos de alguma forma realizar, não é o que Deus quer pra gente. Ele não vai dizer, se ele vê que é uma coisa ruim, ele não vai dar uma resposta do sim para você. Ele vai dizer que não e vai, ou não vai deixar acontecer. Você entende? Ele não deixa acontecer. Porém, somente Deus tem a resposta. Por isso esse versículo, né, nesse provérbio diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Opa, desculpa, gente, espirrei. Uma ardência me deu no nariz agora e eu espirrei. Então, de Deus vem a resposta. Então, aquele que confia nas obras de Deus, em tudo aquilo que Deus tem preparado para a gente, ele vai ficar perseverando naquilo, né? Não, vai orar sempre em cima daquilo, pedindo a Deus. Por isso que tem aquela campanha de Daniel que o Bispo Bruno está fazendo e que tantas outras igrejas também fazem. Daqui a pouco a minha igreja, a que eu frequento, também vai estar fazendo, né, essa campanha, que é uma campanha muito forte, muito boa, que estabelece muitas bênçãos para cada um de nós, né? Quando Deus envia o anjo mais forte que ele tem, para pelejar, né, contra o inimigo e passar naquela barreira e trazer a bênção para a gente. Então, mesmo quando o homem planeja algo para os seus dias, o que fará alcançar o objetivo daquela pessoa é a presença, sempre é a presença de Deus. Vai ser sempre a presença de Deus. Mesmo que a gente esteja passando por algo muito, mas muito difícil, mesmo que seja algo que a gente deseja realizar, que seja impossível. Porque mesmo sendo impossível aos nossos olhos, para Deus não é impossível. Ele é o Deus do que realiza, ele é o Deus do impossível. Por isso que o sábio nunca ele deixa de buscar na palavra de Deus, ele nunca deixa de perseverar. O sábio busca sempre a benevolência de Deus, porque Deus é benevolente para conosco. Ele sempre traz benefícios bons para a gente. Ele sempre tem misericórdia dos seus filhos, que somos nós. Então, todo aquele que deseja ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que quer aprender mais, ter conhecimento mais da palavra, todo aquele que quer ser bem-sucedido, ou seja no trabalho, seja na vida sentimental, seja financeiramente, seja até na vida espiritual com Deus, né? A gente precisa ser bem-sucedido com Deus, né? Buscar no Espírito dele a presença dele para as nossas vidas. Então, sempre que nós recorremos a ele, Deus, ele nos dá a direção vem dele, a direção vem do Altíssimo, desse Deus Todo-Poderoso, né, que estabeleceu muitas promessas, e tem muitas promessas aqui na palavra dele. Ele estabeleceu muitas promessas aqui, está escrito na palavra dele, e o que está escrito o vento não leva. Às vezes o vento leva as palavras, leva a palavra, né? O vento carrega, vai para todos os lugares, mas o que está escrito, o vento não carrega. Está escrito, está impresso. O que Deus estabelece, fica. Né? O que ele falou, que há de haver. Você entende? Então, aquele que deseja ser bem-sucedido, recorre àquele que nos criou, né? Aquele que criou e que nos dá a direção vem do Altíssimo, a sabedoria vem de Deus. Como assim? Porque ele estabelece na gente aquilo que a gente deseja, se for para o nosso bem. Então ele vai dizer sim. Por isso nós devemos buscar sempre mesmo o reino de Deus.
buscar todos os dias e orar todos os dias, né? Porque todas as coisas, quando nós buscamos a Deus todos os dias, oramos, temos fé, perseveramos, né? Todos os dias, então todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, se agirmos dessa forma, que Deus nunca vai nos deixar. Ele não vai deixar a gente tropeçar, porque Ele não falha, tá certo? Amanhã eu venho com vocês trazendo o versículo Provérbios 17 e 18, tá bom? Sejam todos abençoados, façam oração, agradeço a Deus por esse dia, por essa noite, e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza absoluta que Ele quer. Tchau, até amanhã.